A parada é a seguinte: como foi a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid e principalmente por que ele saiu? De confessar que eu sinceramente não lembro exatamente o porquê, qual que foi o ponto e tal. Eu lembro daquela festa de despedida depois de ganhar a Champions, ele e o Marcelo e tal, naquela puta festa. Mas por que exatamente isso rolou? Sinceramente eu já nem lembro mais. Quando falamos da história do Real Madrid, tem um personagem que sempre estará no topo: Cristiano Ronaldo. O português fez história na Espanha, 450 gols, títulos de UEFA Champions League e momentos inesquecíveis. Porém, toda história tem seu fim, e no Real Madrid, mais do que em qualquer outro clube, existe praticamente uma lei: nem o maior dos jogadores ficará à frente. Essa era a festa que eu tava falando. Eu lembro disso aqui, o Marcelo entrando, eles comemorando e tal, pai, e aí logo depois de ganhar uma Champions, ele mete o pé. Da Loucura. instituição. Mesmo assim, a saída do Cristiano é possivelmente uma das mais tristes, porém rápidas nesse século, e a chegada dele para jogar na Juventus também foi um momento que marcou a todos. Mas quais seriam os motivos para essa decisão? O que levou a relação CR7 Madrid chegar ao fim? Fica tranquilo, no vídeo de hoje vamos ver como e por que a saída de Cristiano Ronaldo do maior clube do mundo aconteceu. Eu lembro que durante um tempo o pessoal falava que o Barcelona tinha uma dificuldade maior em fechar ciclo. Porque o Real Madrid, por mais que o cara era muito pica, se a idade estivesse batendo e o cara começasse a indicar que estava meio comprometido, não conseguia mais jogar, sabe? O futebol já estava meio comprometido, o Real Madrid meio que tinha uma facilidade maior de se desfazer, apesar da grande história. O Barcelona renovava, e aí os caras já não estavam mais jogando bola, mas estavam recebendo salário altíssimo. Eu lembro muito do Beckler falando esse tipo de coisa. Nessa semana teve Juventus e Real Madrid na Champions, e esse jogo, esse confronto, esses times, me lembram de um cara específico. E nisso eu fui dar uma olhada, relembrar algumas coisas dos detalhes da saída do Cristiano do Real Madrid pra Juventus, e bom, eu percebi que isso dava um vídeo. E aqui estou eu. Hoje eu vou passar por muitos desses detalhes dos bastidores e também pelas coisas dentro. A história do Cristiano na Juventus começa na época de Real Madrid. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Do campo. É óbvio que sim, tem muitas especulações, mas as minhas fontes são as entrevistas, os artigos e as notícias da época. Então vamos começar. Sei que ele sai em 2018, mas pra gente entender a nossa história, a gente tem que voltar pra 2016. Se liga. Pra falar do antes, é difícil resumir em poucas palavras. Cristiano, quando chegou, jogou muito usando a camisa 9. Foi monstruoso com o Mourinho em uma das fases mais inacreditáveis. Quebrou recordes e recordes na Champions, mas 2016 foi um ano especial. Foi nesse ano que ele venceu sua terceira Champions na carreira. Mas não foi só isso, conseguiu a glória com Portugal, que era algo inédito. E a sua quarta bola de ouro também veio naquele ano. Tudo parecia perfeito. E não parava por aí, tá? Tava só começando, na verdade. No dia 7 de novembro, o atacante português de 31 anos assinou uma renovação por 5 temporadas com o Real Madrid, até 2021. Era um contrato de aproximadamente 23 milhões de euros por temporada. Pera aí, em qual ano que eu dormi um pouco aqui? Eu viajei. 31 anos. Pera. Tava só começando, na verdade. No dia 7 de novembro, o atacante português de 31 anos assinou uma renovação por 5 temporadas com o Real Madrid, até 2021. Era um contrato de aproximadamente 23 milhões de euros por temporada, que naquele momento daria a ele o status de jogador mais bem pago do mundo. Aqui a gente tem que parar pra ver como esse cara é diferente, até porque no Real isso é incomum. Basta você ver como eles tratam outros jogadores com essa questão de idade, tempo, de contrato. Mas é óbvio, o Cristiano é diferente dos iguais, então vale a exceção. E no geral o Real Madrid paga pouco salário, tá ligado? O Real Madrid, eu já falei isso bastante, mas pra quem não sabe é legal saber. O Real Madrid, ele meio que paga o jogador dando título pra ele, pra, né, você poder falar que você teve uma carreira muito pica. Mas por mais que exista, por exemplo, o Mbappé ganhando bem lá, a média não ganha tão bem, tá ligado? Na Inglaterra, normalmente você ganha melhor. Eu lembro que quando o Casemiro foi pro United, falaram muito disso, de como lá ele ganharia mais e tal, porque o Real Madrid é isso, o Real Madrid, ele paga porque ele é o Real Madrid. Ele paga com a história. Normalmente a galera quer ir pro Real Madrid. E não vai pra lá porque lá vai dar mais dinheiro. Normalmente não dá. E tinha mais, tá? O próprio Cristiano, em entrevistas pós-assinatura, chegou a dizer que essa não seria sua última renovação com o clube. Ele faria mais uma e jogaria até os 41 no Bernabéu, que seria... É bem que podia ter feito mesmo. Estaria bem mais legal o mundo, mas show de bola. Maldita a Arábia. última casa dele na carreira. A gente viu que isso não rolou, né? Mas eu vou explicar tudo isso. E tomara que tudo o que ele falou não aconteça. Até porque 41 ele faz no ano que vem. Tomara que ele jogue muito mais que isso. Agora tá, por que esse momento é importante pro ponto de partida? É simples, aqui foi a última vez que a relação Cristiano e Real Madrid parecia não ter muitos problemas. E nem tudo se inicia necessariamente por conta do Florentino Pérez, até porque o primeiro grande problema do Cristiano é mais em relação com a Espanha. E estourou na mídia um processo que implicava 4 acusações de fraude para o nosso Cristiano entre 2012 e 2014, que consistia no não pagamento ou sonegação de impostos por parte do Cristiano com o fisco espanhol.
E tá errado? Relacionado ao direito de imagem e o valor se aproximaria dos 15 milhões de euros, sendo até recebendo uma possível sentença de prisão. Imagina o Cristiano sendo preso por conta disso. Tem coisa Vai sim. Uhum. Nossa, direto acontece jogador ser preso por causa disso. Ninguém nunca é preso por isso. que né? ninguém consegue fugir. Mas calma aí também, né? Não é um problema Neymar passou por algo parecido também, e obviamente não deu cadeia. Nunca dá cadeia por isso aí. Na verdade, pra dar cadeia pra gente desse calibre aí, meu Deus do céu, o cara tem que ter cometido alguma coisa muito tão séria. incomum assim, até porque o Messi também teve esse problema, se eu não me engano, e o Cristiano resolveu isso logo depois. Então, até aqui, tudo ok. Beleza, mas qual que era a relação, então? Primeiro, o claro problema com o país Espanha que ele travaria a partir desse 2016-2017 até a sua saída. Em relação ao Real Madrid, entrando um pouco agora nas especulações, há informações de que o Cristiano teria pedido pro Florentino intermediar seu caso com as entidades. E apesar do apoio do presidente ao jogador, isso não aconteceu. Aqui foi o primeiro momento de ruptura, mas como profissional que ele é, isso não afetaria dentro do campo. Porque poderia estar todos esses casos fora do campo, por vezes atrapalham dentro dele. Mas no caso do Cristiano, isso não aconteceu. Aí você pode me dizer, nossa, mas o Cristiano só fez 2 gols na fase de grupos da Champions. O que tá acontecendo? Nas quartas, o adversário seria o Bayern de Munique e Cristiano deu show nas 2 partidas. Fez 2 na Alemanha em uma atuação brilhante. E em Madrid fez mais 3 na vitória por 4-2. Um absurdo. Tava impedido em um dos gols? Tava. Mas Tava não, aqui, ó. Atrás da linha. Tô vendo aqui claramente, ó. A linha tá aqui, dando a volta aqui, e ele tá atrás dela. Não entendi. Não tava impedido. Aqui também, a mesma coisa, ó. Claramente atrás da linha. Não tô entendendo. isso não muda o poder de decisão dele. E na semifinal, Atlético Assim, brincadeiras à parte, é muito louco como que isso aqui faz pouco tempo. Isso aqui é o quê? 2017. E, cara, na época a gente não tinha tecnologia pra isso, tá ligado? O VAR é de 2018, é na Copa. Pô, é bizarro. de Madrid é um cliente do Cristiano, né? Tipo, é muito arcaico, só que é muito recente. Então a gente evoluiu muito em pouco tempo. Que bom, Vamos né? combinar. Ele na ida simplesmente mete 3. Um show. 8 gols em 3 jogos no maior campeonato do mundo. Isso não é pra qualquer um. Ou melhor, é só pra um. Na final contra a Juventus, mais uma vez ele. Naquela skin que até o diabo sente medo, fez 2. Assumiu a artilharia da Liga dos Campeões no último jogo e levou Mais uma seu vez. 4º título. O 2º seguido. Título também que veio na La Liga. A temporada 16-17 de novo o alçava como o grande nome do futebol mundial naquele ano. E é óbvio que ele venceu aquela bola de ouro. Então vamos lá. Mais títulos, mais prestígio, mais dinheiro. O Cristiano queria tudo isso. Agora, passando pro lado do Real Madrid, faria sentido renovar esse contrato de novo? Talvez por ser o Cristiano, mas não faria tanto sentido assim não. Ou será que faria? Porque pro Cristiano isso não era uma questão só de dinheiro. Vamos relembrar o que estava acontecendo nessa época. Se o Cristiano Ronaldo tinha renovado com o Madrid um ano antes, em 2017, mais precisamente no dia 5 de julho, quem renovou com seu clube foi seu grande arquirrival, Lionel Messi. E ninguém ficou até o final do Essa contrato. renovação foi gigantesca. O salário do Messi ficou alguns milhões mais alto que o do Cristiano, mas ele não era o único. 2017, janela de transferência. O bom que o Barcelona tava prometendo um salário astronômico pro Messi, e, tipo assim, não sabia de onde arrumar dinheiro, mas não, vamos pagar, pô. Vamos pagar. O Barcelona devendo tudo e todos, tá ligado? Um puta de um BO prestes a explodir e eles não, pô. Toma aqui um aumento. PSG, toda aquela história. Neymar saiu da Espanha rumo a Paris em um contrato único. Além do valor da transferência, seu salário superaria do Cristiano. E é óbvio que ele não ficaria feliz com isso. Porque o El PSG Mundo da paga Espanha, mais. o papo O PSG paga mais. Real Madrid Grêmio. É, porque o PSG paga mais que o Real Madrid na média. Até porque dinheiro, né? Dinheiro que vem de um lugar muito parecido com o da do Arábia. Cristiano era meio que o seguinte: como que o Bola de Ouro ganha menos que o Messi e que o Neymar? Pra ele era uma falta de respeito, só que o Real não agiu. Falando de dinheiro, o que o Cristiano queria era aumentar de 23 para 30 milhões de euros líquidos anuais, algo parecido inclusive com o que o Vini Júnior pediu recentemente. Óbvio que são momentos É, agora a galera recebe mais mesmo. diferentes. Hoje se pagaria muito mais pra ter o Cristiano Ronaldo, mas naquele momento e hoje as respostas foram as mesmas. Pô, ele saiu do Real Madrid por causa de 7 milhões? Assim, 7 milhões é muito pra gente, pra ele não é tanta coisa. Por causa de 7 milhões, saiu do Real Madrid, caralho. E você sabe quem que foi o personagem do contraponto do português, né? É óbvio, Florentino Pérez. Era cedo? Sim, mas Cristiano era a estrela, o goleador, o melhor do mundo, o grande nome que além de dentro de campo rendia milhões fora dele, a principal razão de tanto sucesso do Zidane. Só que o Florentino não queria tomar nenhum passo em falso. Pra isso é só lembrar da época dos Galácticos, quando o Real pagou muito e não teve tanto êxito quanto se esperava. E o presidente, desde que tinha voltado ao cargo, adotou a postura de que ninguém ficava acima do Real Madrid. E isso valeria também pro Diferente do que acontecia no Barcelona. Cristiano. Tá, não foi exatamente dessa forma. O Real meio que enrolou e disse que resolveria isso no futuro. E mesmo com tudo isso, físico, o problema de querer renovar seu contrato, orgulho ferido, nesse ano a gente vê mais uma prova de profissionalismo do Cristiano Ronaldo. E como? A gente já vai falar disso. Mas agora eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Traga o conteúdo
Acabei de deixar o like aqui no canto. O canal dele estará aqui embaixo. Bom canal, tá? Bom canal, estará aqui embaixo. Se inscreva lá se você ainda não é De inscrito. futebol toda semana por aqui sobre os mais variados assuntos. E se você quiser, deixa aí nos comentários Mete lá nos comentários lá um vim pelo Josão. alguma coisa que você quer que eu fale, porque eu tiro muito ideia daí. E eu vou pedir também pra se aparecer o botão hypar pra você clicar, por favor, clique. Essa parada do botão hypar aparece no PC? Acho que não, né? Acho que é só no celular e às vezes ainda. Até hoje eu trabalho com o YouTube e, sinceramente, não sei pra que serve o hypar. Acho que ninguém sabe, mas beleza. Nele porque me ajuda demais. Não sei quais que são as regras, se você só tem um por dia ou se você não pode clicar pra tantos vídeos assim. Cara, nem. Ninguém sabe. Perguntar ao pessoal do YouTube, eu tenho reunião marcada com os caras lá, perguntar, tipo, mano, como é que funciona essa merda? Porque acho que ninguém sabe como é que funciona Mas, isso. por favor, ajuda muito o canal e eu acho que eu mereço. Enfim, vamos voltar. Agora vamos tentar sair desses bastidores e entrar um pouco na mídia. O que era falado? Óbvio que existiam notícias, claro, mas tudo ali foi tratado meio em silêncio. Eram outros tempos. Naquele momento não existia Fabrício Romano. Essa notícia sobre um possível desafeto entre o melhor jogador do mundo com o maior clube do mundo, hoje com certeza seria manchete em todo lugar. Mas até que ela foi bem mascarada nessa época. Os únicos que noticiavam algo do tipo, e a gente já vai chegar nele, era quem era muito bem relacionado ali em Madrid. E também o Cristiano não se deixava mostrar que ele tinha qualquer problema. A falta de reconhecimento ou respeito mudou alguma coisa? Claro que não. O Cristiano tinha a mesma fome que tinha desde que chegou. Ou melhor, desde que começou a jogar futebol, Padrão né? dele. Seu compromisso não mudava. Era grandes atuações, gols, partidas em que ele decidia, mesmo que o Real Madrid não fizesse sua parte por vezes, ele sempre estava lá. Digo isso porque na temporada 17-18 o Real não se mostrou da mesma forma que dos outros anos. Isso inicialmente, ficando no primeiro turno da La Liga na quarta colocação, a 16 pontos do líder Barcelona. Também tomou um sonoro 3-0 do seu maior rival no El Clássico. Só que enquanto isso na Champions, o Cristiano reinava. Na estreia foi só 2 gols contra o Apoel, mesma quantidade de gols que ele fez na segunda rodada contra o Borussia. 1 gol na ida e 1 gol na volta contra o Tottenham. De novo, mais 2 gols contra o Apoel e na última rodada de fase de grupos fez mais 1 contra o Borussia Dortmund, totalizando 9 gols em 6 jogos. E ele continuou quebrando recordes de qualquer forma. Olha isso, o cara fez 1 gol por jogo na fase de grupos e ele não parou por aí. Só que o adversário nas oitavas era o queridinho do planeta naquele momento. O PSG chamava muita atenção. Óbvio que por todo o investimento, mas não era loucura também. O Real fazia uma La Liga ruim e a sensação com o Cavani, o Mbappé e, claro, o Neymar mostrava que poderia ser o time capaz de tirar o O Real Madrid ir muito bem na Champions e não tão bem assim nos outros campeonatos não chega a ser uma novidade, porque tem sempre aquela curiosidade, que talvez você não saiba, que o Real Madrid nunca ganhou o Tríplice Coroa. Então assim, o Barcelona tem, o Real Madrid não. E aí isso é muito louco, por quê? Porque o Barcelona tem 5 Champions, o Real Madrid tem 15, são 3 vezes a quantidade de Barcelona, o Real não conseguiu o Barcelona assim. Então assim, normalmente o Real Madrid tem dificuldade de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. campeão. Foi aí que o robô mostrou pela... Tipo assim, o City, que só tem uma Champions, ele tem tríplice coroa. Na temporada que ele ganhou a primeira e única Champions, ele ganhou tudo mais. O Real Madrid nas 15 não tem uma, tá ligado? É uma loucura. 40ª O PSG tem, o City tem, o Real Madrid não, é meio louco. Então é normal deles passarem esse aperto assim no resto dos campeonatos. vez que... Teve muito ano de ganhar Champions e, sei lá, La Liga. Então a Champions e a Copa do Rei. Mas a Champions, a La Liga e a Copa do Rei, nunca. E nesse torneio é ele quem manda. Fez 2 na ida e 1 na volta. O Real tirou o PSG que por mais que tentou abrir as asinhas, foram cortadas logo de cara. Pelo menos rendeu essa ótima foto que foi tela de fundo do meu celular na época. Muito boa. Enquanto isso na mídia tinha um cara com muitas informações sobre o Cristiano. Um amigo, Edu Aguirre. E se você nunca ouviu falar, o Chiringuito é um dos grandes veículos lá na Espanha. E esse cara dava notícias sobre Cristiano e Florentino praticamente todo mês. Desde novembro ele trazia as informações. Cristiano não ficaria no Real após o dia 30 de julho de 2018. O problema aparente não era só sobre os 30 milhões, era uma luta de egos entre o Gajo e o presidente. Mas como assim que ele se recusa a renovar, sendo que o contrato que já tinha sido renovado ia até 2021 e até então a gente estava em 2018? Não tô entendendo. Segundo o jornalista, o português não estava feliz e não se sentia querido mais Tá, ele pediu pra vazar, ok. pelo clube. Óbvio que pra muitos ele foi tratado como louco, mas dava aquela pulga atrás na orelha, né? Até porque é um cara que era amigo do Cristiano, mantinha relações com ele e poderia ter algum acesso interno. E olha, não vou dizer que isso viralizava muito, até porque eu não lembro, mas ele era categórico. O Cristiano sairia do Real Madrid. Só que em campo, porém, nada mudava. Era o mesmo de sempre. O melhor do mundo, fazia gols, seja em Liga e seja em Champions, e podia vir qualquer um. O adversário seria a Forte Juventus nas quartas da Liga dos Campeões. Um confronto difícil, mas que na ida, mais uma vez na carreira, ele faria história. 2 gols com o primeiro sendo logo no início, e contando com aquele que seria o mais lembrado de muita gente. A bicicleta perfeita. O movimento perfeito. E pros torcedores... A reação do Zidane, o fato da bicicleta ter sido na Champions, contra o Buffon no gol, meu Deus do céu. A torcida da Juventus batendo palma.
Tudo é muito grandioso, esse gol é inacreditável. E não ganhou Puskás. O que é mais inacreditável Da ainda. Juventus, o mínimo a ser feito era aplaudi-lo. Aquilo provavelmente tocou o Cristiano. Se ele sentia falta de acolhimento em Madrid, na Itália, mesmo ferindo a Juve, o reconhecimento vinha, algo que quase nunca acontece. Na Mas a torcida do Real não tinha rusga com ele, não? verdade mesmo não acontece. Dá pra contar nos dedos os jogadores que tiveram esse poder de tirar os aplausos no estádio. Não foi do nível do Ronaldinho pelo maior rival, mas foi gigante. Cristiano agradeceu por isso. A parada de ser vaiado pelo rival, de ser vaiado não, de ser aplaudido pelo rival, é uma loucura. Aqui no Brasil a gente teve isso acontecendo algumas vezes e tal. O Neymar na primeira passagem no Santos ele é aplaudido pelo Cruzeiro, o que não deixa de ser, né, interessante e tal. Um jogador que no jogo é rival, mas pô, é diferente de a torcida do Vasco aplaudir o Flamengo Vasco, né, é outra coisa. A não ser aplauso irônico, quando tá perdendo de muito e aí você aplaude pra meio que reclamar com o seu time. Oficialmente, e foi um momento muito bonito pra ele. E nisso, A altura da bicicleta aqui é uma loucura. Mas foi Isso aqui é bizarro. É bizarro, velho. É bizarro. O porte físico desse cara é uma atrocidade. Cristiano agradeceu por isso oficialmente e foi um momento muito bonito pra ele. E nisso, Edu Aguirre tava lá, toma, uma notícia atrás da outra falando que o Cristiano ia sair. E acabou que isso foi ficando um pouco de lado porque o Real Madrid tava fazendo história. Era a terceira Champions seguida que eles iriam buscar. E olha esse cara, artilheiro isolado da Champions, gols em 10 jogos seguidos, não dava pra dizer que ele ia sair. Depois de sofrer na volta contra a Juventus, a equipe passou e pegou o Bayern pela semifinal. Nesse momento, vamos ser sinceros, talvez o Cristiano não foi tão bem, mas estaria em mais uma final contra o Liverpool. Nela quem brilhou e fez história com uma bike foi Gareth Bale. E mesmo passando Icarius. em branco, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro entraria pra história. Uma temporada de um gol por jogo. 44 em 44 jogos. Favorito pra sexta bola de ouro. Mas na entrevista Mas- pós-jogo, um tom de despedida. Segundo o mesmo, foi muito bonito jogar no Real Madrid. Isso mesmo, foi. No sentido de passado. E Não, ele falou foi, não falou é. mesmo com os jogadores e a torcida pedindo pra ele ficar, ele não dava uma resposta. Nas festas do título, ele apenas elogiava o clube que ele amava e que juntos tinham feito tanto. Ainda assim, era difícil dizer que ele ia sair. Tinha contrato até 2021 e uma multa que eu não lembro, mas era impagável. Aqui, achei. Era 1 bilhão de euros que depois mudou, então não tinha como pagar. Sabia-se que a relação dele com o Florentino não era Cara, isso é uma loucura, né? É aquilo que eu falo que o Neymar meio que fez muito time ficar esperto, porque a multa do Neymar era o que o PSG pagou, os 222 milhões. Se o Neymar tivesse uma multa de 1 bi, que o Barcelona poderia ter colocado, o Neymar nunca teria ido pro PSG. De lá pra cá, todo mundo vale 1 bi. Todo jogador bom, tipo de ponta, é 1 bi pra cima, todo das mundo. melhores, mas ele disse em 2016 que ficaria até os 41 anos, então dava pra se apegar nisso também. As declarações na festa do tricampeonato da Europa foram entendidas como uma pressão, pra que o Florentino lhe desse logo os 30 milhões de euros que ele pedia. Até porque, como dito antes, o Real prometeu que teria essa conversa novamente, mas a gente já chega nisso. Ao fim de 2018, uma pausa nessa novela, porque teria Copa do Mundo. E o Cristiano Só ele isso. mostrou mais uma vez sua superação, uma atuação basicamente perfeita contra a Espanha. E depois de cair nos mata-matas para o Uruguai, É isso que é. Tipo, uma atuação muito pica contra a Espanha, fase de grupos. No mata-mata, é uma Copa meio chongas, né? Uma Copa meio marromenta. seu avião de volta para Madrid seria o caminho para Florentino Pérez. Chegava o momento de tomar uma decisão se ficava ou se saía. O Real ofereceu ao português o que ele pediu, o que ele queria e até uma possibilidade de alguns bônus. Mesmo já com 33 anos, queriam contar com ele por mais tempo, mas a resposta foi não. Cristiano se sentiu desvalorizado pelo clube em tudo o que aconteceu. Seu orgulho estava ferido e a aproximação veio tarde Pô, então os caras ofereceu o dinheiro e mesmo assim aí ele já tava decidido e quis meter o pé. Caralho, que parada. demais. A ruptura tinha acontecido aos poucos por motivos diversos, e o Florentino, como bom gestor que é, não colocou o jogador à frente do clube. Se quiser sair, que saia. Chegou a hora de ser assim com seu maior jogador de sua história. Ronaldo também entendeu aquele Mas ofereceram primeiro o dinheiro que ele queria. momento como perfeito para o fim de um ciclo. Pediu ao presidente que sua saída fosse facilitada. É óbvio que ele não sairia por qualquer valor e que teria que ser algo benéfico também para o Real, mas que caso fosse algo bom para ambos os lados, que fosse aceito, e que assim ele pudesse sair. Mano, a Juve pagou quanto na época? Em todo esse período existiam notícias, como eu citei, do Edu Aguirre, mas o profissionalismo foi máximo. Ele continuava dando a vida dentro de campo e continuava entregando resultados e números. E ele foi recompensado agora, um jogador que saiu por 94 milhões pro Real Madrid. O Liverpool comprou o Isaac por 140. É claro, aqui é um Cristiano de 33 anos. Mas tá ligado? Muitos anos depois, O Isaac é bom jogador. Mas assim, o futebol inflacionou muito, pô. O futebol inflacionou demais. Nossa, Deus do céu.
Misericórdia. Depois sairia por 117 milhões aos 33 anos de idade. Aqui vamos combinar que é um dos melhores. Pera, como é que é? Foi recompensado agora. Um jogador que saiu por 94 milhões pro Real Madrid. Ah, não, calma. Tá. 90 aqui é os milhões que o Real Madrid pagou, não é o que vendeu, tá? Muitos anos depois sairia por 117 milhões ao... Tá, ele saiu por 117. Mesmo assim, ainda mais barato que o Isaac. Ainda mais barato que o Isaac. Ainda mais barato, meu Deus do céu. Aos 33 anos de idade. Aqui vamos combinar que é um dos melhores custo-benefício da história, né? O cara chegou muito caro sim, mas ganhou Champions, quebrou... Porra, o Cristiano, ele virou o maior ídolo do Real Madrid, sendo que ele foi comprado. O Messi é cria do Barcelona. O Cristiano foi comprado, chegou num time que não era pouca coisa, que já tinha ídolo grande, virou o maior ídolo e foda-se, tá ligado? O que ele faz ali não é pouca coisa. Todos os recordes possíveis, maior artilheiro da história do clube e saiu mais caro. Eu acho que é a melhor compra da história do futebol. Parando pra pensar que o Santos teve a sorte do Pelé nascer lá. O Messi no Barcelona também nasceu lá. Pô, é a melhor compra da história do futebol. É a melhor compra da história. Eu tô batendo cabeça aqui, mas é a melhor compra da história do futebol. O destino seria a Juventus, um clube campeão diversas vezes na Itália, mas que precisava da glória internacional. E estava disposta a dar a Cristiano o reconhecimento e as regalias que ele pedia, além do já apoio da torcida. Nossa, eu achava a Juventus bem sem graça. A Juventus na Itália nessa época, ela vivia um momento meio Bayern de Munique na Alemanha, só ganhava. Só que eu achava um time meio sem... Pô, sei lá, sem graça, tá ligado? Sem personalidade e tal. E achava um time bem, sei lá. Que fez o que fez por ele Bem naquela qualquer temporada. E assim, a saída já estava certa. Mas faltava o anúncio oficial do Real Madrid, que viria no dia 10 de julho. E você sabe como é esse clube, né? Simples, direto e reto. Comunicado oficial, Cristiano Ronaldo. E só. Anunciado o fim da passagem dele. Após 9 anos, 450 gols. Mas lançaram um vídeo no YouTube. Pica. O vídeo de despedida dele no YouTube tem seu valor. Muitas glórias, títulos e momentos. Enquanto do lado da Juventus apareciam os anúncios da chegada, o mundo inteiro sintonizou na Itália. O CR7 agora jogaria no gigante de Turim. E a idade não importava, todos sabiam do que ele era capaz. Em Madrid, o clima era de tristeza. Na Itália, felicidade. E no resto do mundo, a curiosidade de ver o Chris se provar de novo em outro cenário. Mas tá... E em relação ao Cristiano, o que ele fez para se despedir? Foi escrita uma carta, agradecendo pelos fãs, torcedores e para todos que trabalharam no clube. E ele mesmo disse que esse foi o período mais feliz de sua vida e que ele nunca iria se esquecer. Junto disso, um vídeo com seus momentos, gols e tudo o que aconteceu no Santiago Bernabéu. Os problemas que houveram, seja com a Espanha, com o Real Madrid ou com o Florentino, não são os que mais têm que ser lembrados. Pode sim até ter tido uma briga sobre essa renovação ou não de contrato, ou problemas com o fisco espanhol, mas o exemplo de personalidade e de profissionalismo foi o que ficou. Em resumo, então ele pediu um valor, os caras demorou pra oferecer esse valor, mas depois ofereceu, só que aí demoraram e aí ele julgou que seria melhor sair. Basicamente ele quis. É isso, em resumo. Mais aparente. Mesmo não tendo vencido a bola de ouro nesse ano, dá pra dizer que ele era o melhor do mundo sim. E o Madrid viveu muitos de seus dias mais felizes com ele. Se do lado do Cristiano ele se sentiu certo de sua decisão, também temos que olhar para a grandeza de Florentino Pérez, que mesmo lidando com toda essa situação, nunca perdeu o controle de seu clube. E mesmo que seja questionável o jeito que ele deixou sair o principal jogador de sua história, o seu processo de recuperação com novos talentos, novas contratações impressionantes e jogadores históricos que ficaram como base são sempre elogiadas. Nessa história estamos falando dos maiores, uma conversa entre os maiores. Como eu disse, eu decidi fazer esse vídeo graças a um Real Madrid Juventus na Champions, até porque esse jogo, nessa competição, foi algo que marcou muito a minha vida no passado. Hoje os personagens são outros, eu gosto muito do Vini com a 7, mas 7, nesse jogo, eu só consigo pensar no Cristiano. Hoje ele tá com 40 anos e continua jogando e ainda tem uma Copa para jogar e mais 1000 gols que ele pode também atingir. Ele vai conseguir? Eu não sei, mas eu não... Ele vai. Como eu falei antes, o Cristiano é tão tarado com o esporte que mesmo que aconteça uma tragédia, ele machuque, sei lá, LCA, um ano fora, é capaz dele passar um ano fora, voltar e terminar de fazer os 1000 gols. Não duvido de nada. Cristiano Ronaldo em Madrid teve uma história muito intensa, de forma com que ele mesmo com os problemas no caminho continuou sendo magnífico, fazendo gols e sendo o melhor do mundo, quebrando recordes que pareciam impossível, e mesmo mais velho até os dias de hoje, ele ainda faz isso. Ele não saiu do Real Madrid em baixa, ele saiu após ser tricampeão da Champions. O último jogo dele pelo clube foi na final da competição que ele cansou de conquistar. O último jogo dele é uma final de Champions conquistada. Ah lá, Toni Kroos. No caso do Toni Kroos é lá Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo fez por ele. E pela...
E no caso, o Cristiano Ronaldo não quis aposentar. Competição que se entrelaça com sua história, porque Real Madrid e Cristiano remete às noites incríveis de Champions que ele trouxe. Para finalizar, a última frase dele no Santiago Bernabéu foi a mesma que ele falou no dia de sua chegada. O clube que o permitiu muitas coisas e a magia que permitiu muitas pessoas no mundo se emocionarem. Se você viu toda essa história, a nostalgia é muito bonita, mas com certeza, muitos outros jogadores ainda vão escrever sua história nesse clube e nesse esporte. Do jeito que ele escreveu, com a grandiosidade, eu duvido um pouco. Fique feliz por ter tido a oportunidade de ter visto essa máquina, essa aberração, esse ídolo fazer o que fez e ainda está fazendo, mesmo passando dos 40 anos de idade. Que isso continue. E para você que não conhecia ou só gostaria de lembrar, esses foram os motivos. E assim foi a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Mano, muito bom vídeo, tá? Se inscrevam aí no canal do Atacofute, vou deixar aí embaixo na descrição. E, cara, em resumo, pra você que assim como eu não lembrava, é isso. O Real Madrid, então, demorou pra oferecer o que ele pediu, mas depois ofereceu, só que aí já era tarde demais e ele quis meter o pé. Foi pra Juventus, jogou bem na Juventus, teve seus momentos e tal, mas, pô, quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, a gente pensa muito em Champions. Champions não rolou, apesar dele ter vivido bons momentos lá também, de Champions League, e, no geral, melhor seria se não tivesse saído. Melhor seria. Será que se o Cristiano não tivesse saído do Real Madrid, o Messi não faria mais esforço pra ficar também, não? Eu sei que, tipo assim, o Messi, pouco depois, ele pede pra sair, o Barcelona não libera, e aí depois o Barcelona meio que, tipo assim, mano, sai aí porque estamos sem grana. Mas talvez se o Cristiano tivesse ainda comendo a bola lá no Real Madrid, o Messi não teria saído pra meio que não ficar para trás e tal. Enfim, tudo isso desandou, aí surgiu a Arábia no futebol, levando um monte de gente, o Cristiano foi o primeiro supernome aí pra lá, e de lá pra cá muita coisa piorou no futebol, muito jogador deixou de jogar bem na onde realmente importa pra ganhar dinheiro. Que bosta, que bosta. Aí é foda. Parece que os planos do Messi sempre foi férias com os amigos. Ah, mano, pior que não, tá ligado? Eu acho que depois da Copa, o Messi virou uma chavinha. Sabe, eu acho que depois de ganhar a Copa, o Messi entra numa vibe que até então ele nunca tinha entrado, que é uma vibe meio vagabundo. É uma vibe meio tipo, ah, mano, foda-se, tá ligado? Agora já foi. Ganhei tudo que eu tinha que ganhar, tchau e benção. Quem quiser que corra atrás, eu já corri demais, nós tamo junto. E aí eu acho que depois da Copa ele teve essas. Antes eu não sinto isso no Messi, não. Enfim, é basicamente isso.